Olá, amigos e amigas, novamente nós estamos aqui com a Palavra de Deus, o nosso estudo bíblico através dos nossos grupos de vivência. Sejam bem-vindos, bem-vindas para junto meditarmos a Palavra de Deus, Palavra de nossa salvação. Palavra do Senhor, amor de Deus revelado, palavra é o próprio Jesus. Estamos estudando a Palavra de Deus em grupos de vivência. Nossa diocese tem como prioridade as pequenas comunidades, grupos de vivência, diaconia, comunidades que movimentam as nossas paróquias. Nós estamos fazendo então um cursinho bíblico a partir da aliança de Deus, os 10 mandamentos. Começamos lá com Jesus falando com o discípulo de Emaús. Fomos entendendo a história de Abraão, Isaac e Jacó, Agar, e também Sara e todos os personagens históricos aí dos patriarcas e as matriarcas. Depois vimos Moisés, que liberta o povo e sai com o povo do Egito e entra na terra prometida. E entra no deserto, ainda não está na terra prometida. Ao pé da montanha sagrada, então se constitui uma aliança com Deus. É isso que nós estávamos vendo nos outros encontros. Lembramos que no finalzinho do último encontro nós pedimos para que você lesse o capítulo 20, 21, 22 e 23 de Êxodo. Esses capítulos são comentários dos 10 mandamentos, explicando um por um. É uma sequência aí daquilo que nós já fizemos. Então nós não fizemos encontro próprio desses capítulos porque está especificando, explicando melhor os 10 mandamentos e a constituição com Deus. Hoje nós vamos ver o Êxodo 23, do versículo 20 ao 33, que é o cumprimento da aliança, mas também orientação agora de Deus ao povo, a Moisés. Então aqui diz que Deus prometeu que vai mandar um anjo à frente do povo, guiando o povo. Só que não fala quem é esse anjo. Então é interessante. Anjo para o povo da Bíblia é um líder. Anjo é uma mensagem de Deus, que pode ser um mensageiro que traz. Nós temos aí vários exemplos disso. Abraão acolheu 3 homens que eram anjos de Deus. Jacó guerreou com um homem que era anjo de Deus. Maria recebeu o anúncio do anjo de Deus. Então, o anjo são figuras bíblicas que pode ser pessoas ou mesmo a imagem já vista do anjo. Mas também pode ser alguma mensagem de Deus sublime na história. Uma chuva poderia ser anjo de Deus. A bênção, algo positivo que está acontecendo pode ser o anjo de Deus. Como também eles entendiam que existe o anjo que castigava. Qualquer coisa errada que acontecesse também podia ser o anjo de Deus que veio castigar o povo. Então essa compreensão que Deus, tanto Deus faz coisa boa, como o próprio Deus faz coisas ruins. E Deus manda o anjo ou fazer coisa boa ou fazer coisa ruim. Mas aqui está falando que Deus vai mandar um anjo e pede, obedeça a esse anjo. Ele vai falar em meu nome. Então, esse anjo não está muito claro, né? O que seria? Por exemplo, em alguns momentos é o próprio Deus que fala com o povo, em alguns momentos é Moisés que fala com o povo. E depois Moisés vai deixar o seu discípulo para ficar no seu lugar. Então, a palavra que Deus vai mandar um anjo, quer dizer, Deus vai estar junto, vai estar presente com o povo, em uma pessoa ou em alguma situação. É nesse sentido que o encontro de hoje nos apresenta as condições que Deus vai realizar, então, essas promessas. Então, o capítulo 23, do versículo 20 ao 33, está dizendo, então, qual que é a situação central desse texto aqui? E praticamente de toda a Bíblia. Adoração a outros deuses. Aqui é o grande problema que a Bíblia nos apresenta. O próprio Jesus depois vai dizer, ninguém pode servir a 2 senhores. Não tem como. Deus exige, então, a exclusividade do amor e da dedicação.
Quando se tem dois deuses ou muitos deuses, você quer agradar a todos e acaba pecando contra todos também. Nesse sentido, o povo hebreu considera o Deus único. Então, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o único Deus. Então, vai se entendendo a fé do Deus único. Até então, todos os povos têm vários deuses. No Egito tinha muitos deuses, a Babilônia tinha muitos deuses. Então, todos os países em volta tinham seus deuses. Cada grupo, cada família acabava tendo seu Deus. Abraão é o que vai começar a fazer a experiência de um Deus único. Ele faz uma aliança e acredita nesse Deus. E se revela a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui começa a compreensão para o povo que existe apenas um Deus e só esse que eles vão adorar. E o que aconteceu? Quando o povo entrou na terra prometida em Canaã, existiam muitos povos ali, os cananeus, heteus, jeveus, jebuseus, ali são vários povos que eles vão ter que entrar e ocupar a terra desses povos, guerreando contra eles. É isso também que o texto está falando para nós. E cada povo desse tem o seu rei, e cada rei desse tem os seus deuses, não é um Deus único. Normalmente a fé é transmitida pela mãe. Até hoje, na nossa cultura católica, quem nos ensina a rezar normalmente em casa são as mães, as mulheres, as avós. Claro que os pais também ajudam, mas normalmente é isso. Então, até por isso que na lei dos judeus, eles vão proibir casar com mulheres estrangeiras. A certa altura, quando eles entendem que a fé transmitida pela mãe, se você casa com uma mulher estrangeira que tem um outro Deus que não seja Javé, ela vai induzir o filho a acreditar no Deus dela também. Então, dentro do povo judeu, existem muitos deuses. Desde que saíram do Egito, sempre vai falar isso. Nós vamos ler nos profetas, nós vamos ler nos textos bíblicos históricos, vai dizer: o povo sempre adorou outros deuses. E é por isso que a lei, então, o mandamento, Deus é único. Adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e só a Ele prestará culto. Então aqui a cultura dos judeus vai se revelando, eles vão entendendo, vão fazendo essa experiência. E os ídolos, aqueles que tinham imagem, que era fabricada por mãos humanas, eles entendiam: esses deuses são ídolos, são deuses falsos. Por isso que daí a Bíblia vai proibir fazer imagem de deuses. Vai ter um momento aqui, no próximo encontro, final do próximo encontro, é sobre a idolatria, sobre as imagens, o uso das imagens. Então a Bíblia, ela proíbe fazer imagem de deuses, mas a Bíblia autoriza a fazer imagem de símbolos, de representação. Nós vamos ver isso então no próximo encontro. Então aqui, o centro desse texto é não adorar aos deuses estrangeiros e não obedecer aos reis estrangeiros. Por quê? Quando você faz uma aliança com o rei estrangeiro, ele impõe então a religião dele junto. Isso aqui é perigoso no sentido de entender. Tem dois sentidos aqui. Uma coisa é para ter a unidade da comunidade judaica, os judeus se fechar enquanto um povo e se organizar para combater todo tipo de idolatria e de poder econômico dos estrangeiros. E outra, agora isso é perigoso, a gente fazer uma leitura que nós somos os melhores, que nós não podemos dialogar com ninguém, nem respeitar e aceitar a vida da outra pessoa da maneira que ela é, a cultura ou a religião dos outros. Então nós não podemos fazer uma leitura fundamentalista disso, para combater as outras religiões. Não, não é isso que a Bíblia está, ou o texto está querendo que nós entendamos. Nós temos que respeitar a cultura dos outros, a religião dos outros. E não achar que somos os exclusivos, só nós somos os únicos. O próprio Jesus, então, vai dar essa abertura. Né? Existem muitos rebanhos que ainda também eu tenho a eles que anunciar. Então, nós não podemos excluir aqueles que ainda não aceitam Jesus ou não aceitam a nossa religião. Mas o diálogo que nós precisamos manter com eles. Então, nesse texto, o centro praticamente é isso. E aí, lá no finalzinho do texto, vai dizer: não faça aliança com eles, com os estrangeiros, nem com os seus deuses. É isso que a gente está falando. Não os deixe habitar a sua terra, para que eles não façam você pecar contra mim, adorando os deuses deles que
serão uma cilada para vocês. E aqui no livrinho depois nós temos esse encerramento que nós dizemos aqui, dessa aliança que Deus faz com o povo. Javé é um Deus apaixonado pelo povo, tudo isso que aconteceu, tudo isso que foi perpassado nessa aliança, nos mandamentos, desde a saída do Egito. A aliança com o povo é como um casamento. Eu te desposarei a mim para sempre, eu te desposarei a mim na justiça e no direito, no amor e na ternura. Eu te desposarei a mim na fidelidade e você conhecerá Javé. É Oséias falando, então, do casamento, comparando o povo e Deus numa relação de fidelidade. E a fidelidade que Deus pede não é algo, uma obrigação comercial. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Nós não podemos fazer da religião, e aqui é o grande perigo, de fazer da religião um comércio. Nós fazemos uma leitura fundamentalista da Bíblia, nós pecamos mesmo contra Deus, é a idolatria. Então, eu dou a Deus as orações, eu vou na missa, eu pago o dízimo, aí eu quero de Deus aquilo que eu estou querendo, milagre, graça, e se Deus não resolver, então eu paro de seguir a Deus. Tem muita gente fraca na fé que pensa assim. Então isso é religião de comércio, como eu ir no mercado e pegar só as coisas que eu quero na prateleira. Na fé não é assim, com Deus não é assim, por isso que veio o perdão, amar até os inimigos. Então imagina, na nossa concepção comercial nós não vamos querer perdoar os inimigos, ao ponto que nós achamos que o inimigo tem que morrer, por isso que muitas pessoas é a favor da pena de morte, por exemplo. Mas não, para Deus não. Então o perdão, amar até os inimigos, é questão de perdoar. Não é que eu tenho que aceitar a pessoa do meu lado, ficar paparicando, não. Então Deus quer dizer, permite eu ter inimigo, mas no amor. O amor significa eu entender que aquela pessoa tem que viver. E ela até tem o direito de pensar diferente de mim. Mas é claro, vamos viver afastado um do outro, não precisamos viver afetivamente muito próximo. Mas eu tenho que respeitar o direito dela e lutar para o direito da vida dela. E ainda rezar por ela, rezai pelos vossos inimigos. Jesus fala isso, porque a gente persegue. Imagina, não é fácil mesmo não. Então, a memória do povo com Deus é o pano de fundo para toda a história bíblica, principalmente do Êxodo e aqui a aliança do Sinai. Agora, nós vamos estar fechando isso no próximo encontro, a aliança do Sinai, que é os 10 mandamentos, o fechamento dos 10 mandamentos, capítulo 24, que é a conclusão da aliança, e esse será o nosso último encontro desse livrinho. Mas aí nós vamos ter o segundo livrinho com 19 encontros. Vai começar de Adão e Eva, e nós vamos até o nascimento de Jesus. Depois nós vamos continuar todo o Novo Testamento até o Apocalipse. Agora nós vamos pegar vários livros, vários textos de vários livros da Bíblia e vamos estar explicando novamente isso. Então, espero que você esteja gostando desse estudo bíblico, que você esteja compreendendo melhor a Bíblia. Pedimos para você dar um joinha, um ok aí no vídeo, compartilha, comenta, tem muitos outros vídeos aí da Diocese de Apucarana no canal. Convida outras pessoas também a estar assistindo, a estar divulgando, colabora conosco. Entra no grupo do WhatsApp, pede informação. Aqui nós não tivemos muito mais exercício, você que fez os exercícios do livro, quiser confirmar as respostas, manda mensagem aí no grupo do celular ou manda no e-mail que a gente vai estar conversando. Mas não esqueça, leia os capítulos 21, 22 e 23 inteiro, porque você vai compreender muito mais os 10 mandamentos. E agora o capítulo 24 para o próximo encontro, leia ele, como também já dei uma estudada aí no aprofundando a palavra do encontro número 8, que vai ser muito importante para a gente poder acompanhar no próximo encontro. Deus te abençoe, tenha uma boa reunião dos grupos, bom estudo e fica com Deus.